Graça e paz, meus amados. Venho nesse momento falar nesse vídeo sobre uma crise. Não é uma crise política, não é uma crise governamental, não é uma crise financeira, não é crise física, mas é uma crise espiritual. A crise espiritual que vem assolando a humanidade desde que exista seres humanos na face da terra, desde Adão e Eva até os dias de hoje, e continuará por uns tempos que não tenho previsão. Isso está marcado com Deus. Então todas as pessoas precisam se proteger da crise que virá. Os que já morreram já estão destinados ou salvação ou perdição eterna. Nós que estamos vivos precisamos prever o nosso futuro. Não é uma bola de cristal, não é adivinhação, é puramente a palavra de Deus que nos afirma. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é salvação. Andar com Jesus é salvação. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma obra redentora de Deus para nós humanos. Crer no dono de todas as coisas. Deus, ele é desde a eternidade. Não tem princípio e não tem fim. A Bíblia nos relata sobre a existência de Deus. Nós somos seres criados por Deus para uma só condição: ser reconhecido por Ele e também reconhecer a Ele como nosso feitor, nosso Criador. E por isso, diante de uma crise de pecado que começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, todo homem se tornou pecador. No livro de Romanos nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí veio Jesus fazendo uma nova aliança, dentre várias alianças que Deus já havia feito no passado. Jesus veio fazer uma nova aliança, e essa aliança eterna, para que nós, através de Jesus, pudéssemos ou possamos ser salvos por toda a eternidade. Aqui a palavra de Deus, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação precisa ser confessada por nós. Eu quero ser salvo. E o que eu faço para ser salvo? Seguir Jesus. Se eu quero ser salvo, Deus dá a liberdade de eu escolher. Eu quero ser salvo. Então, por qual caminho que eu posso adquirir a salvação? Crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos fala a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A palavra fala trazendo salvação a todos os homens. Não tem esse e nem aquele, não tem distinção de pessoas. Simplesmente está aberto a salvação para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, o seu único Filho. A palavra afirma que Ele é o dom da vida. Ele é a única esperança para o homem sair dessa crise que está realmente pertinente em todos os seres humanos. Muitos de nós nos preocupamos com a crise do nosso país, com a crise, às vezes, familiar, a crise financeira. Por onde nós olhamos, nós vemos situações complicadas, mas ninguém jamais imaginou o que é a crise espiritual, onde muitas pessoas estão hoje se apostatando da fé, conforme a palavra de Deus nos fala, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, quer dizer, ficarão somente na ilusão que está crendo no Senhor, mas não vivem uma vida com Deus. E viver
uma vida com Jesus Cristo, com Deus, não é uma facilidade. Realmente tem transtorno, tem dificuldades, pois Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições. Mas ele nos dá o resultado. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou deixar escrito a referência para vocês aí. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele nos dá força para vencer. Toda a situação que nós passamos, Jesus conhece muito bem, porque ele passou por semelhante situação que nós estamos passando. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, Jesus mesmo disse que ele nos daria poder maior do que ele, para vencer os males, para vencer as situações. E outra posição importante não é somente crer em Jesus, mas ter o seu nome ou o nome nosso escrito no livro da vida, né? A palavra de Deus nos fala sobre ter o nome escrito no livro da vida. É importantíssimo, porque um dia será aberto esses livros, e quem não estiver seu nome lá no livro da vida, possivelmente não obterá a chance de viver eternamente com Deus no céu. Nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitas pessoas dizem que o inferno é onde nós estamos, a terra onde nós estamos, porque não tem noção o que é inferno, não tem noção o que é perdição eterna, não tem noção do que é perder uma salvação que já está na nossa mão. É trocar coisas boas que Jesus Cristo trouxe para nós, trocar a bênção por maldição. A maldição está por todo lado quando você não quer Jesus. A palavra nos fala sobre maldito aqueles que não adoram o Senhor, porque quando você não adora a Deus, você está adorando a outros deuses. E a Bíblia nos relata que só existe um único Deus em quem possamos ser salvos: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os outros nomes que são intitulados deuses não têm condições, nem tiveram condições de salvar a si próprio. Por quê? A salvação não é fulano e ciclano que dá ou deixa de dar. É quem perdoa pecado é fulano e ciclano. Não, quem perdoa pecado é Jesus. A Bíblia Sagrada no livro de Hebreus nos fala que sem sangue não há perdão de pecados. O perdão é concedido por Jesus, a graça é concedida por Deus. Através de Jesus Cristo somos salvos. Nisso não vem de vós, vem de Deus. A salvação vem de Deus. Se eu quero ser salvo, eu tenho que buscar quem é que me salva. E quem pode salvar o homem, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? A crise ficará em aberto. Podemos aceitar ou não. E aceitar a salvação em Jesus Cristo é fugir desta crise. Podemos passar por essas crises que estamos passando constantemente. Parece que vai melhorar. Alguns falam, não, o mês que vem vai melhorar, o ano que vem vai melhorar, mudando o governo, mudando isso, mudando aquilo, vai melhorar. A palavra de Deus nos fala que sobre isso, o final dos tempos, aconteceriam muitas coisas. E as coisas estão acontecendo, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Ninguém entende mais ninguém. Você anda na rua desconfiado com tudo e todos. Você tem medo de sair no portão de casa. Você tem medo de trabalhar. Você tem medo de dormir. Tem medo de ficar em casa. Tem medo de passear. Aonde você vai, a situação está complicada. A segurança está faltando. Por mais que você tenha condição de se proteger, tanto dentro da sua casa ou o carro que você tem, pode blindar carro, pode pôr segurança, pode pôr isso, por aquilo outro, mas a palavra de Deus nos fala: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus é a nossa segurança, e se você não quiser perder a salvação, precisa encontrar o caminho, que é Jesus Cristo. A única esperança de vida eterna é Jesus. Saia dessa crise espiritual. Saia desse momento em que você fica em cima do muro. Será que é Jesus? Será que é isso, aquilo, outro? Vá ao encontro de Jesus.
Venha ao encontro de Jesus, procure Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro como qualquer outro dentro de uma biblioteca, mas quando ela é aberta e lida, ela é a boca de Deus falando conosco. E quando ela é exercida, aí se torna tanto a boca de Deus falando conosco, como Deus mesmo realizando obras em nossas vidas. Abra o seu coração para o Senhor, abra a sua vida, muda a sua história, muda seu caminho, muda a situação na sua vida. Através da sua vida, a sua casa vai ser melhor, a sua parentela, a sua família, os seus amigos, as pessoas que te amam, que gostam de você, vão entender que você mudou, vão perceber que você teve uma mudança e essa mudança para melhor. A salvação eterna é algo muito precioso, vale muito mais do que qualquer posição na face da terra, qualquer status na face da terra ou qualquer valor que exista sobre a face da terra. Qual é a pedra preciosa mais cara que nós vemos? Nós podemos até ouvir notícia no nosso mundo. Essa pedra, diante da salvação, não tem nenhum valor. Pode ter um valor material, um valor em dinheiro. Se você achar uma pedra dessa, é muito valor, muito dinheiro, mas esse valor não compra a salvação, porque Jesus Cristo já deu a salvação de graça. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Creia nele. Confie nele, pois ele é a palavra fiel e é a única esperança para sairmos desta crise, que é perder a salvação e ser lançado no lago de fogo. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.